Olá, tudo bem? Eu sou o Wilson dos Santos, evangelista. Bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. E eu trago um assunto interessante que se trata as promessas do Apocalipse. Então, nós vamos orar e logo em seguida estudaremos esse assunto que é muito importante também para a nossa vida espiritual. Senhor nosso Deus, graça te damos por ter nos dado a compreensão da tua santa palavra. Nós podemos estudar o livro do Apocalipse e descobrir as belezas que se encontram ali reveladas. E nós possamos, Senhor, por meio de Jesus, entender o assunto e ensinar as outras pessoas a entendê-lo também, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar a palavra de Deus novamente, né? As promessas do Apocalipse. O livro do Apocalipse tem promessas para fortalecer os fiéis, né? E elas estão ao alcance daqueles que querem vencer. Você quer vencer? Então essas promessas são para você, né? Todas as promessas contidas no livro são para os vencedores, tá entendendo? Se você quer ser um vencedor, então essas promessas é dada a você para o seu crescimento espiritual. Apocalipse 22, versículo 12, lá diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então Deus tem um galardão para você. Mas você precisa ser um vencedor em Cristo Jesus. Muitas das promessas do Apocalipse apontam para a segunda volta de Jesus, é verdade, né? Para buscar a sua igreja. Apocalipse 1:7, né? Fala lá, né? Lá, vamos ler lá Apocalipse 1:7. Melhor do que o argumento é buscarmos, né, a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. 1:7. Lá diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o ultrapassaram, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Então ele vem sobre as nuvens dos céus, e todos vão ver ele vir nas nuvens do céu. Então uma promessa maravilhosa, a promessa da segunda vinda de Jesus. Não existe promessa melhor do que essa, né? Você saber que você tem essa esperança, né? De um dia, apesar do sofrimento que nós temos aqui nesse planeta, né? Vêm as doenças, vêm as tristezas, frustrações, né? Angústia e muitas outras coisas, mas nós temos aqui âncora, né? Âncora de amparo, né? Que é a promessa da volta de Jesus, né? Então, é uma das promessas do Apocalipse. E lá 22:20, né? Lá diz assim: aquele que testifica essas coisas, diz certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. São uma promessa maravilhosa, né? E lá no Apocalipse 2, versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, a promessa é para o vencedor mesmo, né? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Por que foi impedido do homem comer, né, da árvore da vida? Por causa do pecado, né? E essa árvore da vida se encontrava no meio do jardim, não é isso? Lá no paraíso, né? No meio do paraíso de Deus, né? Essa árvore se encontrava no meio do paraíso de Deus. Adão e Eva, eles tiveram a imortalidade interrompida por causa da desobediência. Alimentar-se do fruto, veja bem, alimentar-se do fruto da árvore da vida lhes proporcionaria vida eterna. Proporcionaria vida eterna. Para que o homem não vivesse eternamente como pecador, é claro, né?
Deus não deixou que eles comessem desta árvore. Gênesis 3, versículo 22 a 25. Seria terrível, né? Seria terrível. Você já imaginou uma pessoa viver eternamente num leito de dor? Ele jamais ia morrer no pecado ali, que o pecado seria imortalizado, junto com a pessoa que vivia no pecado, né? Seria imortalizado, seria pecadores imortais, ia ficar sofrendo num leito de dor, sem esperança nenhuma de cura, ou só sofrendo ali um terrível, né, câncer ali, sentindo as dores, né, ali de um câncer ali, mas sem nenhuma esperança de cura. Um cego ali, sem ficar toda a vida ali sem poder enxergar. Uma criança de um lar pobre, né? Não, essa criança não quer passar fome e miséria eternamente. É claro que não quer passar por esse sofrimento por toda a eternidade. Então, Deus permitiu a morte por causa disso, para colocar fim mesmo a esse sofrimento ali. Mas Deus, ele, por trás da morte, veio o que? A esperança. Aqueles que estão em Cristo, mesmo que esteja morto, ele vai viver eternamente ao lado de Deus, tá entendendo? Então, a morte para as pessoas que acreditam em Cristo, aceitar Jesus como Salvador, não é o fim, mas é o começo de uma nova vida na eternidade. Após a ressurreição, no último dia, eu estou ensinando aqui que quando houver a ressurreição, quando Jesus voltar na nuvem do céu, essa pessoa vai ser ressuscitada e vai subir para ele para sempre. Vai viver com ele por toda a eternidade, sem tristeza, sem dor, sem nada disso. Nada que venha causar de sofrimento, né? Como acontece aqui nesse planeta, né? Então Deus promete restabelecer a vida, né? Eterna, que foi perdida quando entrou o pecado no mundo. Quando entrou o pecado no mundo, aí Deus, né, teve que tomar uma providência, né? Ele enviou Jesus para morrer, para salvar o pecador, né? Adão não pôde comer. No passado, lá no jardim, nem Adão e nem Eva puderam comer do fruto da árvore da vida, porque se eles comessem do fruto da árvore da vida, aquele fruto dava a eles a vida, eles proporcionava vida e vida eterna. Então, para impedir que eles comessem do fruto, Deus colocou anjos lá no paraíso com espada, né? E Deus, sabendo disso, Deus impediu o pior que poderia acontecer na vida deles. É claro que alguém, se não colocasse ali os anjos ali, certamente eles poderiam ser tentados a entrar lá e pegar o fruto da árvore da vida ali. Aí eles não morreriam, né? Então, Deus proveu esse meio aí da vida eterna em Cristo Jesus. Porque todos nós estávamos condenados à morte. Mas Jesus veio e trouxe vida para cada um, para mim e para você que está me ouvindo e assistindo, né, no canal. Aliás, assistindo o vídeo, né, que faz parte do canal. Todos que forem salvos em Cristo Jesus são vencedores, tá entendendo? E comerão com certeza da árvore da vida e viverão para sempre, não receberão dano da segunda morte. Apocalipse 2, versículo 11. Então, não vai receber o dano da segunda morte. Isso é muito maravilhoso saber disso. Apocalipse 20, versículo 6, lá diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Que maravilha, né? Esse Deus maravilhoso, né? Ele quer o nosso bem, a nossa felicidade, né? Onde se encontra o paraíso?
Eu estou falando sobre o paraíso. Mas onde ele está, esse paraíso? Muitos procuraram esse paraíso lá naquela região do Oriente, né? Tentaram examinar registro geológico, né? Procurando na geografia o local onde foi criado o Jardim do Éden. Mas eles não encontraram o local. Por que não encontraram? Porque aqui no livro de Paulo, 2 Coríntios 12, versículos 2 e 4, né? Lá no livro de 2 Coríntios, aí vai explicar por que as pessoas que buscaram o paraíso não encontraram, né, esse paraíso. Até pouco tempo mesmo eles estavam procurando, né, o paraíso, não encontraram esse paraíso. Né? E aqui nós temos a resposta. Por quê? 2 e 4, diz assim, ó, versículo 2, conheço um homem, foi uma visão de Paulo, né? Paulo teve essa visão aqui, ó. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E aqui, no verso 4, diz assim, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Certamente, após alguns anos, né, Deus o recolheu daquele local ali. Por isso que eles não encontraram o paraíso ali, né? No local que ele foi estabelecido, foi criado, né? No tempo lá da criação da terra por Deus, né? E ali ele ouviu palavras que ele inefáveis, né? Nós não sabemos que palavras que é que foi dito ali, que a Bíblia não revela quais palavras. Existem coisas na Bíblia que é mistério mesmo, então não adianta especular, não. Você não vai achar nada que vai dizer qual palavras que estavam ali, que foi que o apóstolo, que essa pessoa lá, de acordo com a visão do apóstolo Paulo, né, que ouviu essas palavras lá. Isso aí não faz muita diferença para nós, porque o que nós queremos mesmo é as promessas que a Bíblia tem para cada um de nós, é aquilo que nos ajuda nessa caminhada espiritual, né? Então, dessa forma, o plano de Deus se cumprirá. Tudo voltará a ser como antes, não haverá morte, nem pobreza, nem doença, pois não haverá pecado, né? Porque o que traz transtorno do planeta é exatamente o pecado, né? O pecado é um mal que precisa ser erradicado do planeta. E quem vai fazer isso? Nenhum governo pode fazer isso, porque isso é espiritual. Só Deus pode fazer isso. Isso já está planejado na mente de Deus, de acabar de vez com o pecado. Então, não havendo pecado, o povo vai ser feliz por toda a eternidade. Então, aí, o mundo será completamente restaurado. Apocalipse 21, versículo 5. Então, já diz assim, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou ainda, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Deus está fazendo novas todas as coisas. Então, quer dizer, existe um mundo novo que Deus, o plano de Deus é reconstruir esse mundo novamente, para torná-lo um mundo habitável, por pessoas santas, pessoas obedientes a Deus, pessoas preparadas vão entrar nesse mundo. Você pode ser uma dessas pessoas. Se você estiver preparado, você vai entrar nesse plano de Deus. Se você não estiver, chegar nesse tempo, você não estiver preparado, você fica de fora. Igual no meu caso, se eu não estiver preparado para entrar no plano de Deus, eu vou ficar de fora. Então, a salvação ela é individual, não é por procuração. Alguém lá, o pai é cristão e o filho não é, mas o pai vai salvar o filho no último dia, não. Ele vai ter que se virar, ele vai ter que procurar aceitar a mensagem do Evangelho.
O que o pai pode fazer é educá-lo, ensiná-lo no caminho do Senhor, e se ele aceitar tomar a decisão de servir a Deus, ele vai tomar posse dessas promessas que a Bíblia ensina aí. Por isso que Deus deixou essas promessas para nós, né? Agora, Satanás, ele não quer que você tome posse dessas promessas, não quer que nós nos apossemos dessas promessas. Satanás está em rebelião contra Deus. Ele se tornou inimigo de Deus, por isso ele tornou o adversário. Satanás significa adversário, né? Tanto de Deus como da igreja também. E ele procura danificar e destruir tudo que Deus criou, tá entendendo? Tudo que Deus criou, ele procura o quê? Destruir. Ele destrói os homens, os animais, né? E o apóstolo João diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio desse mundo para destruir as obras do diabo. Em 1 João 3, versículo 8, né? E Satanás seduz homens e mulheres ao pecado, mas Jesus quebra. Olha, veja que maravilhoso esse nosso Jesus, né? Ele quebra as correntes do pecado, libertando-os dessa escravidão. As pessoas estão ali na escravidão do pecado, ali, cometendo coisa terrível, né? Usando coisa que estraga a saúde ali, estão completamente envolvidos com as coisas más, mas Jesus quebra essa corrente, né? Que Satanás prendeu essas pessoas, liberta essas pessoas e dali para frente ele tem uma nova vida, ele é livre para obedecer a Deus. Então, Jesus quebra as correntes do pecado. Uma vez que a pessoa é livre, não deve voltar a ser escravo do pecado. Tá entendendo? Aí é diferente. Você ser escravo do pecado não se deve mais, porque você está livre. Quem comete o pecado é do diabo, porque ele peca desde o princípio, né? Então, ela em João, nós podemos ler lá para nos dizer que essas palavras saíram de mim mesmo, né? João capítulo 3, versículo 8, vamos ver, vamos estudar aqui. Aqui diz assim, ó. Veja bem aqui. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Versículo 9 agora, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus, a pessoa é nascida de Deus. Então, tem pessoas que dizem assim, mas eu tenho que pecar porque eu sou fraco, eu sou pecador, vou pecar mesmo, a minha natureza é má e eu tenho que pecar mesmo. Olha, é verdade, nós temos uma tendência para o pecado. Nós nascemos com essa tendência. Mas isso não nos dá liberdade para gostar do pecado, para ter pecado de estimação na nossa vida. Uma vez que você aceitou Jesus como Salvador, você precisa receber o poder dele. Você tem que buscar o poder para vencer essa tendência, dominar, porque o pecado ele precisa ser dominado, entendeu? Você tem o poder para dominar, porque Jesus te deu esse poder, porque Jesus morreu para que você tenha esse poder, para combater a lei do pecado na sua vida. A lei do pecado é a lei que Satanás colocou, você satisfazer os desejos da carne, fazer aquilo que desagrada a Deus, então. Mas Jesus tem uma outra lei que coloca na sua mente, e essa lei vai te mostrar o pecado. É só isso que você está fazendo errado. Então você vai começar a obedecer a Deus de uma forma inteligente. Você vai entender
as mensagens que o Espírito Santo vai passar para você. E assim você vai ter as promessas da Bíblia como um apoio. Deus coloca as promessas para te ajudar você, a te dar esperança. Quando você estiver desanimado, você apoia nas promessas, as promessas, olha, eu não posso perder essa oportunidade, porque lá diz que a promessa é para os vencedores. Eu não quero perder essa oportunidade que Deus me dá. Então, eu quero continuar firme no Evangelho, né? E Satanás é o inimigo de Deus e da lei de Deus também. O seu esforço é levar as pessoas a não confiar nas promessas de Deus, a promessa dele, de Deus, né? E viver, o que ele quer que a pessoa seja desobediente a Deus mesmo. Viver segundo a carne, desonrando o corpo, né? Fazendo assim, eles estão seguindo a conduta de quem? Do inimigo. É isso que ele quer. Porque Satanás não é sujeito à lei de Deus. E as pessoas que fazem assim, não obedecem a Deus, não querem ser sujeito à lei de Deus, está fazendo o que ele quer, que o inimigo quer, que deseja que a pessoa seja. Mas se você passa a fazer a vontade de Deus, aí ele passa a odiar você. Satanás passa a te odiar. Aí que você precisa se apegar mais a Deus ainda. Você tem que viver mesmo o princípio do Evangelho. Aí que nós precisamos ser fiéis até a morte. Então, aí receberemos a coroa da vitória. Apocalipse 2, versículo 10 e 11, né? Apocalipse 2, 10 e 11, diz assim, aquele que ama o seu irmão está na luz. Diz assim, nada temo das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa na vida. Então, a perseguição do passado, do povo de Deus, é claro, foi perseguido, né, pelos imperadores romanos, incentivado por Satanás, e eles tiveram ali uma primeira tribulação de 10 anos, né, nessa perseguição aí. A perseguição aí durou esse tempo, né? 10 anos de perseguição, mas eles saíram vencedores, né? E aqui tem uma promessa aqui, no final do texto, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então a fidelidade, ela é primordial. Então, ser fiel é o que importa. A situação que você passa, os problemas que você enfrenta, mas se você colocou na tua mente que você vai passar por cima dos problemas, você quer ser fiel a Jesus até a morte, nada vai te segurar. Nada vai segurar você, porque o poder de Deus vai vir sobre você e você vai vencer, né? Todas as dificuldades que surgirem na tua frente. João 14, agora o evangelista João, né? 14, 15. Lá diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Né? Vou ler o verso 21 do livro de João, né? João 14, né? 21, e o 21 a 23, né? Lá diz assim, ó, disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem e que há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, olha só, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então a pessoa precisa permanecer na palavra de Deus mesmo. Esse é o conselho
que o apóstolo João dá para todos nós. Por isso precisamos ser fiéis até a morte. Então aí receberemos a coroa da vitória. Apocalipse 2, 10 e 11, né? Espero que você decida ao lado de Cristo e seja um vencedor. Lembre-se, só os vencedores entrarão no céu. Os perdedores ficarão de fora. Mas nós podemos vencer, eu e você, nós podemos vencer tranquilamente. Se começarmos a nos preparar agora, estudando a palavra de Deus, orando e abandonando as coisas do mundo, as coisas más do mundo, com certeza viveremos felizes para todo sempre, por toda a eternidade. Se esse é o teu desejo, então vale a pena você dizer comigo assim: amém, eu quero ser essa pessoa, eu quero fazer parte daqueles que vão vencer o pecado, vencer o mundanismo, né? Vencer as vaidades da vida, aquilo que nos separa de Cristo, né? Vencer o alcoolismo. Se eu sou um fumante, eu quero vencer esse hábito de fumar. Se eu sou uma pessoa que eu pretendo abandonar minha esposa, ou a esposa quer abandonar o marido, mas eu quero vencer com Cristo Jesus, às vezes a coisa ali pode ser contornado, né? Como diz, pode num diálogo ali entre marido e esposa ali, dialogando ali, e assim, quem sabe, chega ao conhecimento do que causou aquele problema, e assim vocês vão caminhando juntos, né? É bom que todos estejam juntos na eternidade, né? Que ninguém fica para trás, né? Fica fora. Os filhos também devem ser ensinados também nessa mesma esperança, né? Nessas promessas aqui que estão aqui no livro do Apocalipse. Então essas promessas são maravilhosas, né? Aquele que vencer receberá a coroa da vida eterna, comerá da árvore da vida. Aquilo que o homem perdeu lá no passado, lá no Éden, vai ser recuperado novamente. Você vai viver numa terra completamente nova. Não vai haver ali tristeza, nem morte, nem nada disso. Então você pode ficar tranquilo ali com a sua família, ali, reunido ali debaixo de uma árvore, ali, sem se preocupar com os animais, né, que vão te atacar, porque os animais serão mansos, né? Não vai haver ali um animal matando outros animais para se alimentar, porque ali todos serão, ninguém ali vai comer carne. Na nova terra, não. Ali todos viverão ali, o quê? Porque lá não vai haver morte. A morte não vai existir. Se a pessoa alimentar de carne, vai ter que matar os bichos, né? Não vai ter isso. Então a natureza vai ser completamente nova, tudo transformado. O homem também vai ser transformado também pela graça de Cristo, e todos vão viver bem para todos sempre. Se é isso que você quer, diga comigo amém. Eu quero fazer parte da grande multidão lá do livro de Apocalipse, né? Do livro de Apocalipse, que vão herdar a vida eterna. Estão ali louvando e agradecendo o nome de Deus. E eu quero ser uma dessas pessoas. Então, se é esse o teu desejo, eu estarei orando por você e nós estaremos juntos, né? No próximo assunto, é claro. Se você gostou, você diz, vai compartilhe esse assunto com as pessoas, né? Você ativa o sininho, inscreva-se no canal, né? Clica ali, eu gostei, né? E agradeço você por ter assistido o vídeo até o final, e vamos caminhar junto, né? Ao lado de Cristo, né? Para a eternidade. Vamos prosseguir para o alvo, como diz o apóstolo Paulo, né? E eu te aguardo. Até breve. Um abraço.